A economia circular e plásticos, uma visão americana. É o tema da palestra de Ronald Sassin, consultor principal da Hudson Windsor Assessoria Empresarial Limitada, que participa do 4º CBP de Chicago, Estados Unidos. Olá, Ronald, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Um prazer estar com todos vocês e agradeço a oportunidade de participar desse congresso tão importante. Pois é, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu estou falando hoje da cidade de Bentonville, Arkansas, o famoso Bentonville, que é sede da Walmart. Para dar uma ideia do que é a cidade de Bentonville e o estado de Arkansas. Arkansas seria como se fosse um Mato Grosso do Sul dos Estados Unidos, uma entidade, um estado bem rural, um estado dominado pela indústria agrícola, e é uma área bem bonita, bem interessante, mas longe das grandes cidades que vocês talvez conhecem, Nova York, Chicago e Los Angeles. Eu queria hoje conversar com o Congresso sobre os objetivos e metas do que está acontecendo agora no mercado norte-americano, na área de sustentabilidade de embalagens, principalmente, que é a minha área de especialidade. E, na verdade, existem 5 grupos que exercem a maior influência sobre o mercado de embalagens, que são as empresas de produtos consumidor, os varejistas, as organizações não governamentais, os governos e os consumidores. E eu vou falar de cada um deles, um pouco dos objetivos já expostos, as metas que já estão operando. Eu vejo aqui, deixa eu ver. Perfeito. Agora, ouvimos hoje pela manhã uma excelente apresentação pela Thaís da Fundação Ellen MacArthur sobre o projeto de nova economia dos plásticos. Essas empresas são um grupo de empresas internacionais, mas também algumas americanas, que têm feito um compromisso com o atingimento de uma meta muito importante, que é o uso agora de embalagens plásticos reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025. Estes compromissos são super importantes e vamos falar um pouco sobre como eles estão atingindo ou procurando atingir esse objetivo. Primeiramente, qual é a motivação das empresas em fazer esse tipo de compromisso? Primeiramente, é um compromisso pessoal dos executivos. Eu já tive a oportunidade de falar com vários executivos dessas grandes empresas e eu ouvi deles diretamente o compromisso que eles têm com o meio ambiente, com melhorar a atuação das suas empresas junto ao meio ambiente. Mas vai além somente desse compromisso e vai até o assunto da relevância no mercado atual. A empresa que não tiver um compromisso com o meio ambiente no mercado de hoje em dia, rapidamente vai se encontrar fora da conversação, fora da procura dos produtos. Um novo consumidor já está olhando, já está procurando participar e comprar de empresas que têm um objetivo, um compromisso com a vida do planeta, que colaborem com os objetivos e metas pessoais dos consumidores. A terceira motivação realmente é a lucratividade futura, porque sem
uma relevância no mercado atual, sem a participação junto ao consumidor nos desejos, nos objetivos de cada consumidor, a lucratividade futura dessas empresas também vem a ser em jogo. Realmente as empresas precisam ter uma atuação ambiental hoje que colabore com os objetivos dos seus consumidores. Então, quais são as ações imediatas que estamos observando nessas empresas? Primeiramente, estamos vendo muito esse assunto de redução de espessuras e gramaturas, o que nós chamamos em inglês o lightweighting, o assunto de a possibilidade de usar menos material em embalar produtos com a mesma eficiência e produtividade e seguridade do produto na cadeia de distribuição. Estamos vendo muitas empresas revendo as espessuras e gramaturas dos produtos que estão, das embalagens que embalam os seus produtos. Estamos vendo também um foco muito importante no desenvolvimento de filmes em monorresina, ou seja, filmes que substituam os filmes de multicapa, multifilmes que nós temos visto nos anos passados. Já estamos vendo um foco em desenvolvimento de monorresina muito grande que nós não tínhamos observado nas épocas anteriores. Estamos vendo também o aumento, como outros comentaram já, de uso de resinas recicladas nos sistemas atuais e a aplicação de novas tecnologias para a limpeza, o processamento e a reutilização dessas resinas. E, finalmente, nós estamos vendo muita ênfase na área de rotulagem, ou seja, a comunicação ao consumidor do que deve estar acontecendo com a embalagem já utilizada e como pode ser reciclada ou processada na forma mais adequada. O que nós estamos vendo nas ações de longo prazo é o desenvolvimento de produtos novos. Ou seja, como essas empresas vão alterar os seus produtos para utilizarem menos embalagem e utilizar embalagens de formas diferentes. Então, nós estamos vendo duas tendências super importantes. A primeira é o uso de concentrados. E nós estamos vendo isso muito na área de produtos alimentícios e produtos de limpeza e hogar. Nós estamos vendo a extensão do uso de concentrados na área de limpeza de roupa, na área de produtos de cuidado pessoal. E também nós estamos vendo o crescimento na área de produtos secos, produtos onde eliminamos o uso ou reduzimos de uma forma significativa o uso de água. Então, esses já estamos vendo a introdução de novos produtos com esse sistema. Nós estamos vendo substituição de materiais, novas extrusões que não requerem o mesmo consumo de materiais multicapa. Nós estamos vendo também a substituição de papel e papel cartão em mercados que normalmente nós temos observado sempre o uso de plástico. Então, essa grande concorrência está começando e eu vejo nos próximos 5 a 7 anos que terá muita concorrência na área de papel e papel cartão para mercados que tradicionalmente eram em plástico. E nós estamos vendo empresas investindo, adquirindo sistemas novos, tipo bag-in-box ou embalagens retornáveis, como já foram comentados anteriormente. Varejistas é o segundo grupo cuja motivação é importante nesse assunto. Principalmente, de novo, nós vemos compromisso dos executivos,
os executivos nos grandes varejistas estão procurando oportunidades de reforçar a sua relevância e a sua participação no movimento ambiental. Então, eles vão diretamente nesse assunto de embalagens, preferivelmente ambientais. Eu tenho participado com vários grandes executivos na área do varejo e todos eles comentam que eles procuram ser, de novo, relevante no mercado atual com os novos consumidores. O consumidor de hoje não é o consumidor da década passada ou do siglo passado. É um consumidor diferente que prefere e que quer produtos que atendam às suas preferências pessoais. Terceiro ponto, a evolução do comércio eletrônico está tendo uma grande influência no mercado de embalagens, tanto pré-Covid como o que nós estamos vendo no futuro, numa época pós-Covid. Ou seja, o comércio eletrônico, os sistemas de movimentação de produtos, de suprir necessidades dos consumidores, tudo está sendo influenciado pela evolução desse novo sistema de fazer compras e receber produtos. Então, estamos vendo um uso de diversos materiais que talvez não foram feitos especificamente para o varejo físico, mas para um varejo e-commerce é uma embalagem muito mais adequada. Essas decisões e influências dos varejistas são muito importantes, porque no final das contas, o momento em que uma ideia se faz realidade e existe no âmbito físico de uma loja é principal para todos nós que fazemos parte da cadeia dos suprimentos e o consumidor que vai comprar e vai pagar para o nosso trabalho. Então, o momento em que o dinheiro passa da mão do consumidor à mão do varejista é super importante para a nossa indústria. Vejamos o que está acontecendo agora no mercado de e-commerce, tá? Nos Estados Unidos, pré-Covid, projetávamos um crescimento de 35% entre 2019 e 2023. Desculpa aqui, as setinhas foram realinhadas, não estão no lugar certo. Mas de 2019 até 2023, se previa um crescimento de 35%, tá? Pré-Covid. O que aconteceu agora no mercado nos anos, no ano do Covid, que nós crescemos os 35% num único ano. Ou seja, o que nós imaginávamos que fosse 4 anos de crescimento, ocorreu em 4 trimestres. Ou seja, nós tivemos um aumento no comércio eletrônico brutal, atingiu a todos. A quantidade de materiais, de produtos sendo embalados e distribuídos dessa forma inovadora, diferente. O que ocorreu em 2000 foi absolutamente um estresse gigantesco aos sistemas existentes, mas previu o que vai acontecer nos próximos anos. Agora, vamos falar um pouquinho dos varejistas e como eles são organizados e funcionam, tá? Muita gente tem a ideia de que, tá bom, eu fui lá no Walmart, ganhei um pedido, já vou vender, tá? O que acontece nos varejistas que são vários grupos dentro da empresa que exercem uma influência sobre o produto e a embalagem.
Normalmente, nós falamos como empresas industriais, a gente pensa na área de compras. Vamos lá em compras, vai comprar o produto. Infelizmente, o varejista tem um sistema um pouquinho diferente. Comprador já é importante e o comprador nos varejistas que vai ser julgado ou avaliado pela venda do produto no balcão. Comprador é o vendedor, é a mesma pessoa com a mesma responsabilidade. Nós temos a área de marketing, a área de operações, que acontece com o produto dentro da loja ou dentro do sistema do e-commerce. Nós temos a área de design, principalmente com as marcas próprias, mas também com marcas nacionais que fazem parte desse conjunto, tá? E nós temos a área de sustentabilidade, normalmente ligada diretamente aos diretores e executivos da empresa e que também opera e exerce uma influência nas outras áreas. Por que eu coloco essas 5 áreas aqui como um conjunto? É porque as decisões relevantes à embalagem e uso de plásticos envolvem todos eles. Não é somente a área de sustentabilidade que vai decidir e definir o que o comprador vai fazer. Eu tenho já muitas experiências com compradores que têm um objetivo corporativo, mas na área deles não é exatamente o que eles querem fazer, os produtos deles, com a categoria de produtos que eles vendem. Então, é uma negociação que existe entre estes 5 grupos dos varejistas. Agora, passemos aqui a falar um pouquinho do que está acontecendo com os governos, tá? Governo nos Estados Unidos é um complexo de governos. Não é somente um governo que dita o que vai acontecer. Muito parecido com vocês no Brasil, existe um governo federal, governo estadual, os municípios, os condados, muita gente que tem uma influência sobre as decisões finais das empresas, tá? Vamos falar primeiramente desse Break Free from Plastic Pollution Act. É um projeto de lei no Congresso americano, foi lançado em março deste ano, envolve o uso de responsabilidade estendida do produtor, o famoso EPR, iria criar um sistema nacional de reciclagem de garrafas plásticas, teria limites no uso de reciclagem química, e devido a esses limites, ela está sofrendo uma oposição das indústrias petroquímica e de plásticos. Ou seja, esse projeto de lei foi lançado por um grupo de congressistas com objetivos ambientais próprios, influenciados principalmente pelos ONGs da área verde, e as indústrias estão agora reagindo de uma forma um pouquinho de cautela, né? Mas está realmente oposto a esse projeto de lei. Agora, o que está acontecendo nas restrições locais e estaduais? Este aqui é onde fica complicado, tá? Nos Estados Unidos, nós temos esse costume, sabe? Essa tradição, na verdade, já escrita na própria Constituição do país, de que as leis e os direitos reservados aos estados são muito importantes, e esses direitos os estados exercem com certa independência. Eles não querem saber
muitas vezes, do que vem de Washington, porque eles querem fazer as suas próprias restrições e diretivos lá nos próprios estados. Então, o que acontece? Nós temos, enfim, uma quebra-cabeça de diferentes restrições e leis em todos os estados. E dentro dos próprios estados, existem outras restrições no nível de condado e de município. Então, a estrutura, a facilidade com que uma empresa possa ver todo o país como um mercado comum, realmente tem problema. Tem essa quebra-cabeça que realmente interrompe o mercado unitário comum, que de outra forma seria um mercado grande como Estados Unidos. Então, o que acontece? Os estados do costado oeste, do costado leste, Washington, Oregon, Califórnia, Maine, Nova York, Massachusetts, outros estados, Nova Jersey, eles têm toda a sua própria visão do que deveriam ser as restrições. Tivemos, no final do ano passado, novas leis no estado de Califórnia muito difíceis para o mercado de bebidas. Então, eles estão agora com novas restrições na área de garrafas, na área de tampinha, sabe? Então, tudo isso constrói um mercado mais complicado do que se imagina e se vê de lá fora. Tá. O que aconteceu no ano 2020? Tivemos muitos regulamentos que foram suspendidos durante o COVID. Vários foram assim um lapso total, outros foram durante um intervalo, mas basicamente os governos perceberam logo que eles teriam de suspender alguns atos, alguns regulamentos que foram normais durante os tempos normais, durante esse tempo totalmente anormal. Tá? Existe, como já comentei, esse debate entre as cidades, os condados, os estados e o governo federal. E esse debate, na verdade, limita a possibilidade de muitas empresas, tanto de fabricantes de embalagem como fabricantes de produtos consumidor, de manter uma visão unida, uma visão comum entre os estados onde eles operam, onde eles também vendem o seu produto. Uma empresa, tal qual no Brasil, né, uma empresa num estado muito grande, exportando um estado pequeno, tem que viver de acordo com todos os regulamentos no mercado nos dois estados. Tá? Terceiro ponto. Existe várias definições desse assunto de single-use plastics. Tá? O que acontece? O assunto single-use tem sido um assunto de muita crítica à indústria de embalagens e à indústria também alimentícia. Muita gente está vendo essas embalagens de single-use como o grande vilão do assunto, tá? Seja canudo, seja caixinha para comida para levar, seja a embalagem termoformado, seja qual for, tá? Então, o que acontece? Muita gente vê essa definição single-use plastics como a comida para levar. Não, é somente para aquela comidinha que a gente pede em casa, tá? Ou vem esse como utensílios domésticos. Não, é o garfo, é o colher plástico, sabe? É aquela coisa que vem com a comida para levar, tá? Mas
há muita gente que já está enxergando embalagens como single-use plastics. Ah, não. A embalagem saiu da loja, já foi utilizada, foi um single-use. Tá? Então, essa definição, não sendo clara, está gerando outra confusão nos estados, municípios e condados onde eles operam. Agora, consumidores. Aqui é a grande pergunta que eu faço. Assim. Será que a indústria de embalagens plásticos vai satisfazer o desejo dos consumidores, tá? Aqui hoje, olha, é muito bonitinho, sabe? Aqui o cachorro da pressão pública, ele quer comer a carne do EPR, porque a indústria dos plásticos oferece lá a carne. Será que já vai ser suficiente? Ou será que o público vai querer outra coisa? Tá? E o público realmente quer o que as ONGs estão propondo, ou quer outra coisa? Ou seja, nós estamos vendo hoje alguns objetivos e metas dos consumidores, os quais talvez nós não totalmente entendemos corretamente. Agora, no assunto consumidor, eu queria notar também a influência da mídia. A mídia nos Estados Unidos tem feito muita ênfase na área ambiental e na área das embalagens plásticas. Tivemos, no ano passado, um documentário, que talvez alguns de vocês já tenham visto, um documentário em que apareceram alguns amigos meus, então, sabe, eu já tive de ver, mas um comentário chamado As Guerras do Plástico, Plastic Wars, e foi produzido pelo famoso programa Frontline. O Frontline é um tipo 60 minutos, é um tipo de produção de televisão que analisa bem ao fundo os assuntos. Então, é um documentário muito bem feito, onde eles traçam a história do plástico, a história da indústria de embalagens de plástico e o fim do ciclo de vida dos plásticos de uma forma bem interessante. Tá? Eu comento disso simplesmente para informar-lhes de que esse assunto de consumidor já não é bem claro o que o consumidor quer. E nós sabemos o que não quer. O consumidor continuamente informa que quer menos embalagem, que quer menos plástico, que prefere produtos com uma história verídica, uma história ambiental bem com uma fundação bem fundamentada, vamos dizer. E o que nós precisamos, como indústria, fazer é alinhar essas ações, como eu já falei, de curto e longo prazo, aonde o consumidor nós está levando, tá? E para isso, nós precisamos entender melhor o que o consumidor realmente está procurando. Finalmente, eu gostaria de deixar vocês com essa visão minha, tá? Eu estive o ano passado no México fazendo uma consultoria com uma empresa alimentícia mexicana, tá? E vi numa loja exatamente esses 3 produtos ou categorias de produto, um ao lado do outro, tá? E o que me ensinou essa visão é que realmente existe uma embalagem correta, uma embalagem preferida para cada um. Ou seja,
Se eu sou uma dona de casa mexicana, tá? E eu vou preparar feijão, os famosos frijoles no México, tá? Eu tenho 3 opções. Eu posso comprar feijão, uma sacola plástica, um volume grande, que eu vou dedicar 3 horas com panela de pressão e vou preparar a comida eu mesmo em casa, tá? Opção 1. Opção no meio é um mesmo feijão, mas já semi-pronto, semi-preparado. É um feijão enlatado, já ela vem meio pronto, tá? Mas eu posso ainda dar as minhas espécies especiais e eu preparo da forma que a minha família gosta, tá? Ou, na terceira opção, se eu quiser comprar feijão e comer feijão já pronto, já preparado, da forma que alguém já fez para mim, que eu gosto, está aqui. Ou seja, mesmo produto, o mesmo objetivo de alimentar uma pessoa, um casal, uma família, todo o mesmo objetivo, mas embalagens distintas para cada fatia do mercado distinto. Isso, para mim, foi uma lição muito grande que eu aprendi numa loja na cidade de México o ano passado. Gente, existe uma embalagem para cada um. Muito obrigado. Agora vamos às perguntas. Patrícia. Patrícia, não estou te ouvindo. Agora sim, né, Ronald? Melhor, sim. Obrigada, você me corrigiu aqui. O Ronald Sassin, que é consultor principal da Hudson Windsor Assessoria Empresarial Limitada. Obrigada, viu, Ronald? E a gente vai começar agora, então, a sessão de perguntas que a gente foi recebendo aí ao longo da tua apresentação. A primeira delas é do Douglas Dias de Freitas. Ele pergunta como é feita a reciclagem de embalagens que já são injetadas junto ao label. Oh, ótima pergunta. Veja, o assunto de IML, ou In-Mold Labeling, é um assunto super importante e complicado, sabe, nos Estados Unidos, tá? Nós temos, no caso dos produtos de limpeza, principalmente detergente líquido, sabe, que é uma fatia grande do mercado aqui. O que nós estamos vendo, principalmente com esse tipo de embalagem, é a reciclagem para outros fins. Então, se nós analisamos uma garrafa de detergente líquido, sabe? Normalmente, ele está sendo injetado com várias camadas, sabe? O famoso co-injeção, tá? Então, nós estamos vendo que o plástico reciclado está indo para a camada interior dessa embalagem e o plástico virgem está sendo usado no formato na parte de fora, tá? Então, ele está sendo usado, mas não está sendo usado 100% numa nova embalagem do mesmo produto, está sendo usado numa coextrusão ou numa co-injeção, porque simplesmente nós não conseguimos retirar o rótulo, a rotulagem já faz parte, nesse momento, da embalagem moldada. Não tem como separar mais já essa IML. Ronald, a Alessandra Zambaldi pergunta se você acha que é possível ser viável a reciclagem dos filmes de PVC para alimentos? Aquele filme para a bandeja de carne, sim. Já que é um produto de espessura extremamente fina, monocamada, muitas pessoas desconhecem que pode ser reciclado e, portanto, ele não é separado. Com tudo isso, acaba ficando sem escala. Para este produto, deveríamos então pensar em reciclagem química? Excelente pergunta.
O grande problema, na verdade, bom, dois problemas, na verdade, é a coleta e o transporte, tá? Coletar filmes PVC utilizados ah, ah, na embalagem de carnes e outros produtos vai requerer que o consumidor limpe o material, porque não pode com sangue, já não pode ir junto, tá? Então, vai requerer uma mudança no comportamento do consumidor dentro de casa, tá? Principalmente isso já é um fato, tá? Supondo que nós possamos já mudar esse comportamento e o consumidor tá apto e disposto a fazer essa limpeza, então já temos um filme muito leve, muito difícil de manusear, tá? E a coleta desse filme nós cria vários problemas, tá? Porque o que acontece? Todos os sistemas de reciclagem de plásticos vêm sendo experimentados, vêm sendo desenvolvidos para o processamento e transporte de plásticos rígidos. Então, os sistemas circulares, os sistemas que operam, tudo movimenta o plástico em base de rotação, em base de mudar esse material de um lugar para outro, em sistemas que vão envolver o plástico no eixo do sistema e não transportá-lo normalmente. Então, nós precisamos investigar e inovar na forma de coletar e processar estes filmes de uma forma mais firme, tá? Eu participei de um estudo ano passado de uma empresa vendo a possibilidade de tomar filmes e criar deles materiais de construção, sabe? Mas elementos rígidos e essa rigidez então permite o transporte e o reuso do filme. O filme em si a grande dificuldade dela é que nós estamos tentando movimentá-lo em sistemas que não foram desenvolvidos e não são gerenciados para movimentar coisas flexíveis. Este é o ponto-chave. Obrigada, Ronald. A gente tem mais um minutinho, eu vou tentar fazer mais uma pergunta aqui. A Suzane de Castro, ela quer saber se existe alguma lei em algum estado dos Estados Unidos que exige o uso de sacolas plásticas com PCR. Exigem, sim. Estou tentando me lembrar exatamente quais estados têm, mas o que está acontecendo, normalmente, esse assunto de sacola plástica, tá? Está sendo tocado mais pelos condados e municípios do que os próprios estados. Então, o que acontece? Um estado como a Califórnia, tá? Talvez não tenha um diretriz estadual, mas os condados vão ter. Em Califórnia, recentemente, já o que nós estamos vendo é a banição, sabe, a remoção completamente das sacolas plásticas das lojas. Então, mais que nada, o PCR é uma vantagem, mas o grande risco para os produtores das sacolas não é o uso do PCR, mas é exatamente a remoção, a eliminação do uso deles como um todo. Então, nós já estamos vendo isso em vários estados. Ótimo, Ronald. Bom, primeiro eu quero te agradecer
pela tua participação e toda a tua contribuição aqui no 4º Congresso Brasileiro do Plástico e nos vemos às 17 horas no debate. Obrigado.